Bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos da disciplina de Físico-Química 1. Nesta sessão de esclarecimento de dúvidas e conceitos de Físico-Química, nós vamos iniciar essa tarefa de esclarecimento de questões relativas ao livro do Chang. Um dos livros-texto que estamos seguindo, tá? É o livro de Físico-Química para Ciências Químicas e Biológicas. O primeiro desses exemplos que foram pedidos é o exemplo 4.3. Então, uma colega pediu esse exemplo. Apesar desse exemplo já ser resolvido, ele ainda tem algumas dúvidas que pairam sobre o entendimento ao resolver esse exercício. Eu vou fazer uma leitura breve. Aqui nós temos uma figura de um calorímetro, de uma bomba calorimétrica. Como que funciona essa bomba calorimétrica? Um material sólido, neste caso aqui é o nosso ácido benzoico, de fórmula molecular, fórmula mínima, C6H5COH, ou melhor, fórmula molecular. Então, uma massa de 0,4089 gramas de ácido benzoico foi queimada em uma bomba calorimétrica a volume constante. Ela está encerrada aqui dentro. Obviamente, tem quantidade de oxigênio suficiente, O2, suficiente para ter uma combustão completa. Como consequência, a temperatura da água na camisa interna, então aqui nós temos um termômetro, ok? E esse termômetro registrou um aumento da camisa interna, dessa região que tem uma capacidade calorífica conhecida, juntamente com todo o calorímetro. A temperatura subiu de 20,17 graus no início do experimento para 22,22 graus Celsius após o término da reação. Se a capacidade calorífica efetiva da bomba calorimétrica mais a água é de 5.268 Joule por Kelvin, ou seja, para cada Kelvin que eleva na temperatura de todo esse sistema aqui interno, ocorre a necessidade de absorção de 5.267,8 joules. Então, o nosso exemplo 4.3 tem as seguintes dúvidas, ou as seguintes demandas. Calcule os valores de ΔU e ΔH para a combustão do ácido benzoico em quilojoules por mol. A primeira coisa que nós temos que fazer nesse exemplo aqui é a gente já esclarecer. Todas as energias trocadas, elas vão se dar entre as energias na forma de calor liberadas pela reação química de combustão do ácido benzoico, formando como produtos gás carbônico e água, trata-se de uma combustão completa, e essa troca de energia, ou seja, a energia liberada na combustão, ela não vai ser trocada com o exterior, ela vai ser totalmente utilizada para a elevação da temperatura de todo o conjunto, cuja capacidade térmica é 5.268. Esse é um ponto importante. Então, todo o somatório das energias trocadas dos Qs é igual a zero. Isso é um ponto. Isso vai ser importante, claro, para a gente poder responder. A segunda parte é a gente escrever a equação química da reação envolvida. Então, nós temos ácido benzoico, C6H5COH, reagindo com oxigênio gasoso, lembrando que o ácido benzoico é um sólido nas condições do nosso experimento. Essa reação vai se processar e vai produzir CO2 gasoso
mais uma certa quantidade de água líquida. A próxima etapa é nós balancearmos cada um dos elementos envolvidos, tanto como reagentes e produtos na reação. O primeiro que nós começamos é o nosso ácido benzoico. Um mol de ácido benzoico possui 7 átomos de carbono, então nós precisamos balancear. 7 átomos de carbono, ou 7 mols de CO2, serão produzidos a partir da queima completa. Aqui também nós temos que balancear a quantidade de oxigênio. No lado dos produtos, tá? Nós vamos ter agora que balancear a quantidade de água presente. Só que a quantidade de água vai depender da quantidade de hidrogênio presente. Então, nós prosseguimos. Cada mol de ácido benzoico, nós temos 5 hidrogênios, com mais 6 hidrogênios. Cada molécula de água produzida produz uma molécula. Cada molécula de água, ela libera uma quantidade de 2, já possuem 2 átomos de hidrogênio. Obviamente, então, nós vamos precisar de 3 moléculas de água no estado líquido. Na sequência, então, nós vamos ter que balancear a nossa quantidade de átomos de oxigênio envolvidos na nossa reação. Nós temos 3 oxigênios, com mais 7 vezes 2, 14. Nós temos um total de 17 átomos de oxigênio. O próprio ácido benzoico, para cada mol, ele possui 2 mols de oxigênio. Portanto, nós precisamos de mais 15 mols. Cada molécula de oxigênio tem 2, então 15 por 2 mols. A nossa reação química está completamente balanceada. 1 mol de ácido benzoico reage com 15 sobre 2 mols de oxigênio em estado gasoso, formando 7 mols de gás carbônico, ou dióxido de carbono, no estado gasoso, mais 3 mols de água no estado líquido. E o que nós queremos saber, basicamente, o nosso problema todo é o ΔU de combustão, molar, e o ΔH de combustão, molar. Bem, como o somatório dos calores são os mesmos e que o processo ocorre a volume constante, nós sabemos que a volume constante, as variações de energia interna envolvidas no nosso processo, neste caso é uma reação química, é igual ao calor da reação a volume constante. Então é importante a gente ter aqui calor da reação, porque nós vamos ter 2 tipos de calor para facilitar, 2 tipos de energia na forma de calor. Um é o calor da reação química, esse calor ele é liberado e ele ocorre a volume constante. Essa quantidade de calor da reação química, obviamente, é o que nós estamos querendo saber. Porém, nós sabemos que o calor envolvido na reação química de combustão, mais o calor que o calorímetro recebeu, isso tem que ser igual a 0. Lembrando que as trocas de energia envolvidas no interior da nossa bomba calorimétrica tem que ser igual a 0. Então, se nós determinarmos o calor do calorímetro, a gente consegue. O calor envolvido para elevar a temperatura do calorímetro é simplesmente a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E nós já temos esses valores. A capacidade térmica é 5.267,8. As unidades Joule para cada Kelvin de variação de temperatura, vezes uma variação de temperatura de 20,17 para 22,22. Esta variação de temperatura, ela é de mais positiva, 2,05 Kelvin. As unidades vão se cancelar, isso vai fazer com que o nosso calor envolvido no calorímetro ele seja igual a
fazendo essa continha, nós temos 10,80 kJ. É importante percebermos agora que o somatório dessa energia mais o ΔU da reação é igual a zero. Então nós vamos ter, como nós queremos saber o ΔU molar, é o ΔU por mol, então nós fazemos N ΔU molar, é o ΔU de combustão de 1 mol de ácido benzoico, só que nós não temos um mol, nós temos uma massa que foi dada, tá aqui, mais o calor do calorímetro é igual a zero, e isso implica que o nosso ΔU de combustão molar vai ser igual ao Q do calorímetro, que nós já sabemos quanto que é, só que ele passa para o outro lado com sinal negativo, dividido pelo N do ácido benzoico. E isso implica que basta agora nós calcularmos o N. Como nós temos a massa, que já foi dada, e a massa molar, que basta a gente olhar, tá no Google, ou simplesmente a partir das massas atômicas relativas dos elementos, nós vamos chegar a uma massa molar do ácido benzoico de 122,12 gramas para cada mol. Obviamente, ao fazer essas continhas, nós vamos chegar que o ΔU de combustão, ou seja, a energia liberada na reação, vai ser menos 10,80 kJ dividido pelo N. O N, tá? Só a definição de N é massa sobre massa molar, no caso do ácido benzoico. Esse N, fazendo essa continha, dá 3,45 vezes 10 a menos 3 mol. Então, nós temos aqui 3,45 vezes 10 a menos 3 mol. E, portanto, o nosso ΔU ele vai ser negativo, uma quantidade de 3.226 kJ por mol. Essa é a nossa variação de energia interna. Essa variação de energia interna, de onde vem, professor, essa energia que foi utilizada ou que serviu para elevar a temperatura de todo o sistema em aproximadamente 2 graus Celsius ou 2 Kelvin? Essa energia ela vem simplesmente da alteração de ligações químicas. Então aqui nós temos um conjunto de átomos ligados a outros átomos, compartilhando elétrons. Aqui nós temos um outro conjunto de átomos participando de moléculas de oxigênio. Ao ocorrer a reação química, ocorre uma redistribuição desses elétrons na formação das ligações químicas, de tal modo que a energia interna do somatório de todas as moléculas dos produtos está ligeiramente abaixo. Se a gente tiver um gráfico aqui, essa aqui é a coordenada da reação, nós chamamos de avanço de reação. Vocês vão ver uma definição melhor sobre isso na Físico-Química 2. Entende isso aqui? Avanço de reação. Tá? Sai de reagentes e vai para produtos. Então, essa aqui é a energia interna do nosso sistema. Então, nós começamos com energia interna num patamar, que nós não sabemos exatamente quanto é, e quando essa reação química acontece, nós vamos para uma outra posição. Essa aqui, a diferença entre o estado inicial e o estado final, é justamente a nossa variação de energia interna associado à combustão completa do ácido benzoico, formando gás carbônico e água. Nós podemos desprezar a variação de temperatura, já que a energia interna também é uma função da temperatura. Então, nós fizemos o nosso cálculo.
da primeira etapa do nosso problema. Ok? Pessoal, nós respondemos qual o nosso ΔU associado à combustão molar. E nós determinamos que este valor, a partir das alterações de estado do nosso calorímetro, a partir da capacidade térmica e da variação de temperatura, esse valor foi de menos 3.226 kJ para cada mol. Quer dizer, cada mol de ácido benzoico, que sofre combustão completa e se transforma em CO2 e água no estado líquido, tá? Nós temos aqui 7CO2 mais 15 sobre 2O2, só para manter a relação estequiométrica. Bem, o que nós precisamos ainda responder é a variação de entalpia, ok? Isso aqui é outra pergunta. Aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês que vários estudantes, quando estão sendo introduzidos à fisicoquímica, pensam o seguinte: olha, o processo foi a volume constante, então a variação de entalpia é igual a zero. Isso é um tremendo erro, tá? Tremendo erro. E nós vamos discutir isso aqui agora. Nós temos que lembrar que a entalpia é uma função de estado cuja definição ele é igual a energia interna mais o produto PV. Então, se nós tivermos um processo em que ocorre variação de estado, como a reação química que nós trabalhamos, a variação de entalpia em termos finitos, um delta, se fosse infinitesimais, nós teríamos um diferencial. Como nós temos funções de estado, nós poderíamos fazer. Então, a variação de entalpia ela vai ser devida a uma variação de energia interna do processo associado, mais um delta do produto PV. Aqui é muito importante lembrar, se ΔU variar e ΔPV não variar, a entalpia vai variar também, mesmo que o volume esteja constante. Mas nós temos duas formas de variar a entalpia, três formas de variar a entalpia de um determinado sistema. Nós podemos variar a energia interna e o produto PV ficar constante, ainda assim ocorrerá variação de entalpia. Nós ainda podemos variar a entalpia variando apenas o produto PV, uma expansão, por exemplo, um aumento da pressão e assim por diante. E nós podemos ter uma variação de todos estes processos. No caso em questão aqui nosso, o volume é constante. V é constante. Isso é o que nós sabemos. Mas a pressão não necessariamente é constante. Tá? O que nós sabemos é que fases condensadas, o ácido benzoico no estado sólido, a água líquida, sofrem muito pouco influência tanto da temperatura quanto da pressão sobre o volume. Então, como a temperatura vai variar apenas um ΔT, aproximadamente 2 graus Celsius, as variações de volume das fases condensadas nós podemos desprezar. Agora, nós temos que avaliar o efeito da variação da pressão. E aqui nós temos que levar em conta que nós temos espécies gasosas. Nos reagentes, nós temos 7,5 mols de espécies gasosas envolvidas, convertendo em 7 mols de espécies gasosas. E no enunciado do nosso problema, foi dito que nós podemos aproximar o comportamento dos gases como de gases ideais. Obviamente, ele se comporta como um gás ideal antes da reação química e após a reação química, porque o conceito de um gás ideal é que ele não reage, mas nós podemos então assumir comportamento ideal antes da reação e comportamento ideal após a reação química. Logo, essa grandeza aqui, nós vamos ter que, para um gás ideal, o produto PV é igual a nRT. Então, tudo que está entre parênteses,
para um gás ideal é nRT. Lembrando também de um outro ponto importante aqui, é que a entalpia, tá? Ela é uma função, obviamente, da energia interna, mas nós escolhemos, e a energia interna vai depender da natureza da substância que nós temos, e ela é uma função da temperatura e da pressão, e ainda da natureza que está expressa através da energia interna. Já está aqui. Então, se nós variarmos temperatura ou pressão, nós estamos variando a entalpia também. Importantíssimo lembrar. Mas aqui nós já temos essa variação embutida na temperatura e na quantidade de substância, já está no ΔU. Nós temos que avaliar agora essa grandeza, o ΔPV. Então, o ΔPV, como ocorre variação de quantidade de espécies no estado gasoso, nós vamos ter um ΔNRT. E nós vamos assumir que a temperatura vai ser a temperatura inicial do nosso sistema, ou seja, 21,17 graus Celsius. Ok? Ao fazermos essa temperatura em Kelvin, nós vamos ter uma temperatura de 293, essa temperatura, 293, fazendo a continha aqui, 32 Kelvin. O R no sistema internacional nós já sabemos quanto é, 8,31. E o N, o ΔN aqui, é a nossa variação de quantidade de substância na fase gasosa. Então nós vamos ter o ΔN. São 14 horas. Vai ser menos 0,5 mol vezes ΔN, na verdade, não é essa quantidade toda, ΔΔ,5N. Nós temos que saber que nós não temos um mol inteiro de substância, 0,5, só corrigindo aqui rapidamente, 0,5. Aí nós temos o R, ok? O R é vezes 0, corrigindo o R no sistema internacional, nós temos 8,314 joule por Kelvin mol. Nós temos agora uma temperatura de 293,32 Kelvin. O Kelvin vai cancelar com o Kelvin. Só que esse 0,5 do coeficiente estequiométrico é para cada mol de ácido benzóico que reage. Como nós não temos um mol inteiro, nós temos uma quantidade de substância de 3,45 vezes 10 a menos 3 mol. A quantidade que nós vamos ter do nosso ΔPV, ela vai ser exatamente, observa aqui, vai ser exatamente um valor muito pequeno, tá? Se a gente fizer essa continha 0,5 vezes 298, fazendo essa conta bem brevemente, este valor vai somar, né, no caso vai subtrair aproximadamente menos 1 kJ por mol. Okay? Ao fazermos então o nosso ΔH é igual ao nosso ΔU mais ΔPV. Esse ΔPV nós acabamos de calcular. Isso vai implicar que o nosso ΔH é aproximadamente menos 3.227 kJ por mol. Aqui nós fechamos o nosso problema. Pessoal,
Nós aproximamos essa temperatura como sendo a temperatura inicial, porque a temperatura variou muito pouco. E a variação que nós observamos é em ter formado mais ou ter diminuído a quantidade de espécies gasosas. Tá bom? Aqui nós trabalhamos alguns conceitos e eu espero que vocês tenham compreendido um pouco de como calcular a variação de energia interna em reações químicas e de entalpia em processos a volume constante. Boa sorte! E até o nosso próximo exemplo.